Esse é o podcast Ciência para a Saúde. Aqui discutimos como a tecnologia e o comportamento humano podem melhorar a sua vida. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Ciência para a Saúde podcast. Hoje um episódio muito especial. A gente está com dois convidados, o professor Hugo Correia, o professor Thiago Rosa, grandes especialistas em doença crônica renal e exercício. E esse episódio é muito especial para mim, eu acho que para quem também vivencia o cotidiano das doenças crônicas e quem tem essas doenças. Então hoje eu convidei eles para a gente bater exatamente esse papo sobre a pesquisa que eles desenvolvem nessa linha, sobre as perspectivas do tratamento envolvendo o exercício. E eu queria muito que vocês conhecessem essas duas figuras sensacionais que eu também tenho o prazer de chamar de amigos. Né? A gente entende o exercício como um agente não farmacológico, preventivo e de tratamento. Né? Que os benefícios sistêmicos do exercício, eles são inúmeros. E aí daí você ajusta, faz os pequenos ajustes para cada doença específica. Mas essa foi a sacada que para mim fez a diferença. Entender o seguinte, cara, o exercício de tudo que eu posso fazer é o primeiro que eu não poderia abrir mão. Mas isso mesmo sendo da área, e eu vou falar até com vocês que vivenciam a mesma coisa. Eu sou formado em educação física, tenho 20 anos de experiência na área acadêmica. Mas mesmo assim, no meu dia a dia, eu tinha essa dificuldade de incorporar para a minha vida esse hábito. Então, foi quando eu realmente entrei no grupo de vocês para ser tratado, não como pensador, mas para ser quase um paciente, que eu assumi que o exercício era o meu fármaco principal. Até porque na doença renal não tem muito um fármaco que vai melhorar a sua função renal, né? Ou pelo menos fazer o que o exercício pode fazer. Estou certo de pensar dessa maneira? 100% certo. E tem uma coisa que é legal, é que muitas medicações, e é importante dizer que a gente não deve demonizar as medicações. As medicações estão aí para auxiliar. Né? Eventualmente, se a gente pode, com o exercício, diminuir a dosagem de alguma medicação, mantendo efeitos muito bons para o paciente, ótimo. Mas as medicações não devem ser demonizadas. Elas são importantes, elas são muito importantes e precisam ser prescritas corretamente, tal qual o próprio exercício físico. E dentro desse contexto, o exercício pode, inclusive, ajudar aqueles que não podem tomar determinadas medicações. Por exemplo, o paciente que é diabético e faz hemodiálise, por vezes ele não pode tomar algumas medicações como metformina, que reduz a glicemia, né, do paciente, ajuda na captação, principalmente o diabético tipo 2. Aumenta, inclusive, o risco de acidente vascular encefálico. Então, o exercício ele se torna fundamental, porque já que ele não pode tomar determinadas medicações, o exercício vem auxiliar muito. Ele vai ter um papel quase como uma espécie de substituto daquela medicação naquela condição específica. E essa talvez seja até uma pergunta mais polêmica. E pode fazer mal? O exercício também pode ser, então, algo ruim nesse contexto? Totalmente. Partindo da premissa de que o exercício é um remédio, né? Exercise is medicine. Aquele velho ditado, né? O que diferencia um antídoto de um veneno é a dose. Então, entender a dose e resposta do exercício para prescrever não só em um contexto de doença, em um contexto de performance, de estética, o exercício em excesso pode gerar uma carga tóxica ao corpo, tal qual o exercício em baixa intensidade e volume, né, de mal prescrito, vai gerar um estímulo débil, né, a ponto de não atingir os nossos objetivos. Então, a gente tem que sempre ponderar por esse lado. E é legal estar aqui conversando com vocês que têm ampla experiência nisso, porque e muitas vezes a gente veio de uma educação física de algumas pessoas mal preparadas, que tá com problema, joga na água. Tá com dor no joelho, joga na água. Tudo água. Tá, não, mas legal, mas gente, é uma ciência. É uma ciência do exercício e da saúde. A gente estuda dose e resposta, estuda os efeitos agudos, os efeitos crônicos. Isso foi algo que, quando eu me vi diagnosticado com a doença renal crônica num nível até bem avançado, né? Porém com uma saúde, a princípio, né, preservada, eu conseguia fazer tudo, foi a minha primeira dúvida. Posso comer uma maratona?
Ou não deveria? Ou então, eu posso fazer um treinamento de hipertrofia ou não deveria? Porque, teoricamente, eu não sentia nada. Então, mesmo sendo alguém da área, claro, vai lá, pesquisa, mas essa segurança, né, é muito importante quando a gente encontra profissionais que, de fato, estudam a fundo as peculiaridades inerentes a cada patologia e todo mundo. Não pode ser uma regra de bolo que o profissional ruim vai fazer, né? Do mesmo jeito que no papo, depois a gente vai conversar sobre isso um dia também, microbiota e exercício. Exercícios extenuantes de longa duração geram desconforto gastrointestinal, sangramento e tudo mais. Então você vê que tem a questão realmente da dose podendo afetar. E isso era uma questão muito, muito delicada e importante para mim. E aí, pensando nisso, qual é o perfil das pessoas, por exemplo? Eu queria até que vocês falassem um pouquinho desse serviço que vocês têm, desse tipo de atendimento que vocês têm lá na Católica, né? E qual é o perfil das pessoas que vocês mais atendem? É o cara que é atleta, ou é só o idoso, ou é totalmente variado? É bem heterogêneo, mas a doença renal crônica tem algumas características peculiares. As assinaturas da doença renal que você consegue... 90%. Na sua tese. Essa coisa 90% das pessoas que têm a doença renal crônica em algum estágio, e tem vários estágios, né? São 5 estágios de evolução da doença, a gente tem um perfil com algum problema relacionado à glicemia, diabetes, hipertensão, ligado à pressão arterial, obesidade. Em geral, esse é o perfil associado ao próprio envelhecimento. Então, envelhecer conduz também a uma diminuição razoável da função renal. E, em algum momento, se a gente conseguir viver mais do que 100 anos facilmente, o rim não acompanha. Provavelmente o rim não vai acompanhar. A gente tem... Naturalmente, a função ia decair com a idade. Um indivíduo de 80 anos, ele pode ter 40% da função renal, e isso até é uma discussão muito interessante de, eu vou chamar ele de doente renal mesmo, porque dentro de uma curva de normalidade, né, do ponto de vista estatístico, é normal ter uma função renal bem diminuída com 80 anos. Ele vai viver o restante da vida dele provavelmente bem em termos de função renal com aqueles 40% ou um pouquinho menos. Perfeito. O problema é que, dependendo do que você faz durante a vida, se você está mais inflamado porque está obeso, se você tem diabetes, não controla a glicemia ou a pressão arterial fica muito alta sem controle, você evolui mais rápido e aí você vai precisar de alguma terapia renal substitutiva em algum momento. Então, esse é o perfil clássico, ou seja, um indivíduo mais envelhecido que tem algum problema metabólico associado a um mau controle de pressão arterial. É o perfil mais clássico. E aí tem perfis também de pessoas que, porventura, tiveram o azar de ter o efeito de alguma medicação nefrotóxica, né? Então, uso de anti-inflamatório e antibiótico de maneira indiscriminada ou, às vezes, sem avaliar a função renal, isso é um problema importante, porque a própria medicina, a educação física, para se tornar mais didática, ela se segmenta. E ela se segmenta em vários pontos diferentes. Então, a gente tem o nefrologista, o médico para cuidar dos rins de maneira clínica. Você tem o urologista, que também cuida dos rins de forma cirúrgica, né? A educação física também tem seus segmentos, só que muita especialização faz o doutor dedo, doutor unha, né? Então você tem, às vezes, um espectro onde as coisas são conectadas, mas você desconhece porque está muito especializado. Então, às vezes você vai num endocrinologista, num reumatologista, eles vão cuidar de você, mas às vezes não vão olhar para o rim, que é por onde você excreta drogas e toxinas importantes do metabolismo. E aí, essa medicação, quando você não vai avaliando, pode prejudicar o fígado, pode prejudicar o rim, por exemplo. Né? Eu até me sinto na obrigação de compartilhar isso com quem está assistindo, porque o tema é específico mesmo. E quando eu tenho uma doença autoimune gastrointestinal, né, a colite ulcerativa, que me gera essas inflamações, essas úlceras, e eu vim com crise de sangramento durante muitos anos.
Então passei a fazer uso de mesalazina, que é a doença o fármaco de escolha e que muitas pessoas vão responder a ela. Depois você pode ir para os imunomoduladores e os imunobiológicos, que é o estágio que eu estou hoje. E eu lembro que uma pessoa que tem esse tipo de doença, ela sofre com dor. Diferente do rim, quando não é uma pedra no rim, você não sofre com nada, você nem sente, né? Pelo menos no meu caso, absolutamente nada. Mas o intestino me gerava dor, cólica, sangramento. Então era onde a minha atenção estava, no meu intestino. E quando eu ia no médico, ele até falava do rim. Olha, tem que acompanhar. Mas é aquela coisa da atenção. Você dá atenção para onde está a dor. E o rim era aquela... vamos olhar. Então, assim, várias vezes eu negligenciei. Aqueles exames começaram a ficar espaçados. Porque eu estava mais preocupado em tomar o corticoide para tirar o sangramento, aquelas coisas. E fui focando. E aí o 0,005 da bula acontece às vezes, né? Que se você está atento, né, para todas as questões, aquilo ali às vezes você evita rapidamente ou tenta evitar o impacto. Então eu tive exatamente isso, uma nefrotoxicidade devido a um fármaco, e a hora que eu tirei isso, o rim segurou com o que restou, mas já era, né? Vocês conhecem meus dados, eles são bem perdidos. Então isso é algo importante. E você falou algo também sobre o uso de antibiótico e coisa. Eu para muitos que não sabem, eu fui fumante também. E qualquer dor de garganta, um anti-inflamatório. Não é porque eu queria ficar melhor, porque eu queria poder fumar estando com a garganta ruim. Sem sentir dor, né? O ser humano é muito corno, né? Ele, quando resolve fazer coisa ruim, ele, né? Depois a gente vai ficando mais velho e a gente fala, cara, vai pensando em cuidar da saúde. Antibiótico até que não. Antibiótico eu sempre tive um pouco mais de medo por algum motivo. Mas que eu conheço de gente que toma antibiótico por qualquer coisa, e só isso já rende um bate-papo aqui extra de superbactérias, que se a gente começar a falar disso, a gente vai desvirtuar. Mas, então, voltando para o exercício. Então, a gente tem que o exercício realmente faz bem, tem uma questão de dose. Hugo, a sua tese foi mais ou menos nessa linha? Entender a dose ou... Isso. Na verdade, a minha tese, a gente pode dividi-la em 2 grandes objetivos, né? Em 2 grandes braços, mas todos eles com uma visão miocêntrica, com a visão da massa muscular. Então, tem um contexto mais de prognóstico, verificando o efeito da massa muscular, o papel da massa muscular sobre marcadores inflamatórios na doença renal. Então, aquele paciente que era sarcopênico, ou seja, uma baixa massa e uma baixa função muscular, né? Como é que é a mortalidade nessa população? Será que morre-se mais, morre-se menos? Como é que eram os marcadores inflamatórios, marcadores relacionados à anemia? Então, tem todo um screening inicial, né, dessa parte do papel da massa muscular sobre o prognóstico da doença, e a gente viu que sim, aqueles pacientes sarcopênicos que apresentam baixa força ou baixa massa muscular, eles têm um prognóstico um pouco mais adverso em relação... Pessoal, para quem não conhece o Ciência para a Saúde, a gente tem um canal no YouTube, né, o Ciência para a Saúde Podcast, no Instagram também. No Instagram também é diferente, tá? Ciência para Saúde, a gente foi meio... registrou 2 lá e foi essa confusão, mas pode pôr Ciência para a Saúde, a gente divulga os conteúdos aqui, e sempre que tiver discussão científica, rock and roll também, que a gente gosta particularmente. Show. Um episódio só sobre isso depois também. Bom demais. Quando o Thiago falou dos idosos, 80 anos, eu já fui pensando nos meus heróis do rock, tudo com o rinzinho sofrendo. Vai me dando tristeza. Mas, enfim, nós estamos nesse canal. Queria de novo agradecer vocês dois por terem vindo. E com certeza, em breve, a gente já faz uma segunda rodada para bater muito papo sobre esse assunto, que isso rende mais. E aí, para também conhecer a progressão das pesquisas de vocês. Tá certo? Excelente. Obrigado, pela oportunidade. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.